Mariana, Delfim Neto foi do milagre econômico ao endividamento. Que lições que ele deixou para a economia brasileira? Putz, muitas, né? Mas São assim, muitas. acho que ele é um cara muito controverso, né? Assim, Delfim Neto teve uma pessoa talvez do século XX também, economista no século XX, para a gente localizar um pouco, porque o que ele mais trabalhou foi o processo de desenvolvimento da economia brasileira num ambiente onde o Brasil entrava numa busca por uma industrialização, onde ele se encaixava, aí dá para falar que ele era desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo, o defesa dele não era um desenvolvimentismo do forte estatal por si só, isso tinha essa questão do mercado, embora ele também tenha feito grandes intervenções no câmbio, no preço. Então, ele era esse cara que não... Hoje, acho que um economista que não se insere nesse... A gente, hoje em dia, é muito rápido em rotular e tentar procurar os extremos. E ele estava ali fazendo uma análise de economia pensando um país. Pessoalmente, nunca concordei, inclusive, com o debate de Delfim, mas ele estava pensando o país e acho que tinha consistência no que ele estava falando, trazia inúmeras... O debate dele sobre o café é um debate super importante que foi feito. Como ele mesmo disse aqui, né, acho que é difícil pensar que dá para você pensar o cenário de economia para depois a política decidir, porque a economia ela é política na saída, porque você tem que construir esses cenários. Mas acho que a história dele, ele tentou construir baseada nessa ideia, até para poder, enfim, justificar estar fazendo isso dentro de um governo, por exemplo, não democrático, né, fazendo o que ele fez. Delfim Neto colheu a crise econômica que ele mesmo plantou? Ele viveu também o auge, coisa que os economistas gostariam de poder dizer, que tinham mais de 10% de média de crescimento, né, como o Brasil na época do milagre. Mas ele, depois, nos anos 80, ele pegou uma parte muito pesada, né, e aí foi saindo um pouco do cenário. Quando ele volta, esses debates mais da política social são coisas aí mais século XXI, onde a formulação já está colocada num outro campo. Assim. Mas acho que ele é um cara... Assim, olhar hoje, né, a saída de Delfim do cenário em definitivo, acho que nos faz pensar sobre, vamos repensar mesmo, vamos se inspirar em pensar o país, em olhar o seu histórico, olhar os efeitos e tentar pensar algo que faça sentido. E Pondé, como você vê a participação de Delfim Neto na ditadura? Então, eu só vou seguir o que eu vi ele falando hoje numa entrevista ao Bial, né, ao Pedro Bial, por conta de ele ter participado da assinatura do AI-5, né, que foi o ato institucional que criou o Brasil que se pensa na ditadura exatamente, o período mais duro e tal. E ele fala duas coisas. Ele fala que, quando ele diz que era necessário, ele justifica isso naquele momento, que você até a imagem dele falando isso, né? Ele via como um ato e que ia dar autonomia ao executivo, é assim que ele fala, ia dar autonomia ao executivo para tomar medidas que eram necessárias ser tomadas, senão o executivo ficava paralisado, ou seja, que é o argumento normalmente que se usa em passos autoritários. Os fins justificam os meios, né? E a democracia é lerda. Né? Que, tudo bem, o fim justifica que nesse momento você elimine a democracia porque ela supostamente torna o processo confuso e aí você não toma decisão, então você precisa de um regime forte que tire fora todos os pesos e contrapesos para ele tomar a decisão econômica que ele queria, né? Então ele justifica dessa forma. Agora, essa tentação é muito comum aparecer e, às vezes, aparece em quem hoje entende que as democracias liberais nacionais, elas atrapalham determinadas decisões sobre o clima. Eu já vi gente falando isso, né? Por quê? Porque as decisões sobre o clima, a democracia tem uma soberania lenta, concentrada, que dura pouco e são decisões muito técnicas, de longo prazo. Então, é um debate aí, mas me parece que a lentidão da democracia sempre vale mais de qualquer outra coisa.